Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Voltamos então aos comentários aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde ele continua a sua defesa, uma vez que em Corinto, influenciado pelos falsos apóstolos e judaizantes, os coríntios estavam tendo dúvidas quanto à fidelidade de Paulo, ou quanto à genuinidade do seu ministério e principalmente do seu apostolado. Nem todos acreditavam que ele fosse um apóstolo que tivesse sido escolhido pelo Senhor. Então ele vai continuar a sua defesa e apelando aqui para algumas coisas que às vezes ele usa de sarcasmo ou ironia, e outras vezes apontando diretamente para os judaizantes, que se gloriavam e queriam colocar aqueles irmãos debaixo de julgo, debaixo de fardos. Outra vez digo, no capítulo 11, versículo 16 de 2 Coríntios, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. Aqui ele usa de um argumento do tipo, se vocês me julgarem insensato, então tudo bem, eu vou me gloriar então dentro dessa percepção que vocês estão tendo de mim. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, de querer parecer ou ser alguma coisa, né? E ele continua no versículo 18, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ou seja, se estavam havendo entre eles os falsos apóstolos, os judaizantes, que se gloriavam segundo a carne, se gloriavam de ser alguma coisa, talvez pelos antecedentes deles ou qualquer coisa assim, então Paulo vai pegar carona nessa glória deles, nessa vanglória deles, que se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. E ele vai apresentar fatos. Porque sendo vós sensatos, de vós coríntios, né, agora ele está se dirigindo aos coríntios, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, de bom grado, ou seja, sem resistência, vocês estão tolerando os insensatos, sendo vocês sensatos. E aí ele diz, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. O que ele quer dizer aqui? Vocês sofrem tudo isso, vocês suportam tudo isso desses falsos apóstolos, dos quais ele vem falando desde de versículos anteriores aqui, esses judaizantes. Vocês sofrem, vocês suportam se alguém vos põe em servidão. Que é isso? Vocês suportam se vem alguém e coloca vocês debaixo de jugo. Porque a lei fazia isso, lá em Atos capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mas Pedro estava dizendo que aqueles judaizantes estavam colocando sobre os discípulos um jugo, um fardo, um peso, que nem os pais puderam suportar. E é basicamente nesse sentido aqui que Paulo está falando. O Darby disse uma frase interessante, eu vou repetir aqui. Ele fala assim, é impressionante como as pessoas suportam aquilo que é falso muito mais do que elas suportam aquilo que é verdadeiro. Hoje a gente pode usar isso muito, porque tem muitas religiões, aí, muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores que colocam jugos tremendos, pesos, fardos enormes
sobre os seus seguidores, e as pessoas suportam isso de bom grado, e quando você vem com a verdade, não, isso não quero, isso não serve. Você recebe uma tonelada nas costas de tarefas, de leis, de regras, de cobrança de dízimos e tanta coisa a mais, e quando alguém vem com a verdade, não, isso é muita coisa para a minha cabeça. Suportam, sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém transforma vocês em escravos, vocês suportam isso, vocês sofrem isso. Se alguém vos devora, o que quer dizer isso? Alguém vos devora, alguém engole vocês, come a sua gordura. Ele está falando aqui daqueles que exploravam os cristãos de Corinto, exigindo o dinheiro deles. Será que alguém já ouviu falar desse tipo de pregador? Não. Que exige dinheiro, que devora as ovelhas? É exatamente disso que Paulo está falando aqui. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, essa frase aqui tem a ver com pesca. Se alguém vos fisga no anzol, se alguém vos fisga no anzol, se alguém vos apanha na arapuca, sois sofredores, vocês suportam isso. Se alguém se exalta, fica contando farol, fica dizendo que é isso, que é aquilo, que fez isso, que fez aquilo, que recebeu alguma mensagem, profecia, alguma coisa, vocês suportam isso. Se alguém vos fere no rosto, ele termina com essa expressão, vos fere no rosto, porque ferir no rosto é a expressão máxima de humilhação. De humilhação. Quem tem filho, aprenda uma coisa, discipline seus filhos, usa um chinelinho, usa varinha, usa uma reguinha, qualquer coisa, principalmente no bumbum, que é o caminho mais curto para o cérebro, eles entendem melhor, né? Mas nunca use a mão, que a mão é feita para agradar, para fazer carinho, não é feita para castigar. Não use a mão e não bata no rosto, jamais, de uma criança. Nunca bata no rosto de uma criança, você humilha a criança. Você quebra a personalidade dela batendo no rosto. Por isso que nos tempos antigos, quando um nobre lá queria desafiar outro nobre para um duelo, ele pegava a luva e pá, no rosto do outro. Pronto, estava marcado o duelo já. Porque é humilhante acertar o rosto da pessoa. Por isso que Paulo fala aqui, então, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém tira o dinheiro de vocês, come a gordura de vocês, se alguém vos fisga no anzol, vos prende na arapuca, se alguém se exalta, conta farol, conta vantagem, se alguém vos fere no rosto, sois sofredores. Vocês suportam isso. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.